Pessoal, nesse vídeo eu apresento mais dois trabalhos referentemente à ivermectina como uma droga potencial para o tratamento da Covid-19, do coronavírus, do SARS-CoV-2. O primeiro desses trabalhos é o trabalho de um grupo de professores de Bangladesh em que realizaram um estudo cross-seccional em 100 pacientes com a dose da ivermectina na concentração de 0,2 miligramas por quilograma, mais a doxaciclina. E encontraram, num período de até 18 dias, a negatividade da carga viral confirmada por PCR, que foi utilizada tanto para o diagnóstico da Covid-19 quanto para a análise da negatividade da carga viral após o tratamento com ivermectina. E o segundo trabalho é desse grupo de professores indianos, que já foi por nós apresentado em vídeo anterior de uma forma introdutória, qual seja a capacidade ou propriedade da ivermectina se ligar tanto à glicoproteína spike presente na superfície do coronavírus, quanto no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, ACE2 ou ECA2, traduzida para o português a sigla, de maneira a bloquear a entrada do vírus na célula humana. Também, esses autores, eles constataram a capacidade da ivermectina se ligar e possivelmente inibir proteínas não estruturais relacionadas com o mecanismo de escape do coronavírus, do SARS-CoV-2, tornando a resposta imune mais eficiente contra o coronavírus. De maneira que, no contexto em que, pelo menos os resultados iniciais apontam para as vacinas, pelo menos as pioneiras, uma eficácia inferior à desejada, ou seja, de 95%, que a ivermectina, com base nesses estudos e em outros estudos que apontam outros mecanismos de ação, além desse de modular a resposta imune inata do organismo e de bloquear a sua entrada na célula humana, o de inibir a replicação viral e também as suas propriedades ionofóricas como uma droga que pode ser útil relativamente ao tratamento do SARS-CoV-2, especialmente se associado às vacinas, objetivando elevar essa eficácia vacinal. No mais, eu espero que você continue. Postas essas considerações iniciais em tela, nós apresentamos essa referência bibliográfica da qual foi extraído o seguinte trabalho, publicado pelos professores Alan, MT e colaboradores, no jornal Bangladesh Cell Physiology Surgery. É publicado em julho de 2020 com o título A Case Series of 100 COVID-19 Positive Patients Treated with Combination of Ivermectin and Doxycycline. Esse trabalho, ele basicamente foi um estudo prospectivo em que foi utilizada a combinação da ivermectina com a doxaciclina, em que se avaliou essa terapêutica nesses 100 pacientes infectados pela Covid-19, cujo diagnóstico foi estabelecido por meio do critério RT-PCR. De maneira que desses pacientes, desses 100 pacientes, num período que variou de 4 a 18 dias, ocorreu a negatividade da carga viral, ressalto novamente, nesses 100 casos de pacientes diagnosticados por meio de RT
PCR, sendo que os sintomas referentemente a esses casos, eles se atenuaram ou eles melhoraram num período de 72 horas e não foi constatado em nenhum desses 100 pacientes casos de efeitos colaterais. De maneira que, diante desses resultados, ou seja, da negatividade da carga viral num período de até 18 dias, com a ausência de efeitos colaterais, remissão da sintomatologia num período de 72 horas, os autores consideram essa correlação de drogas entre a ivermectina e a doxaciclina como uma combinação promissora para o tratamento da Covid-19, devendo ser confirmada por meio de uma triagem clínica randomizada em duplo cego com um número maior de pacientes. Assim, nós valendo dessa mesma referência bibliográfica mencionada em tela, nós fazemos algumas considerações acerca da metodologia que teve como design observacional ou então um estudo seccional cruzado. Basicamente, casos de pacientes diagnosticados com Covid-19 que tiveram seu diagnóstico por meio do teste RT-PCR foram incluídos nesse estudo. Além desse critério de inclusão, ter esse diagnóstico por meio do teste RT-PCR, foram incluídos pacientes com mais de 5 anos e mais de peso corporal com mais de 15 quilogramas. Também os casos assintomáticos foram incluídos nesse estudo. E a propósito da inclusão desses casos sintomáticos, eu vislumbro nesse estudo, ressalto novamente publicado nesse jornal de Bangladesh, apresentando vantagem relativamente a esse recente estudo referentemente à eficácia da vacina da Pfizer, de mais de 95% de eficácia, mas que teve o seu estudo, a sua população amostral restrita a casos sintomáticos. Não, esse estudo publicado nesse jornal de Bangladesh incluiu também casos assintomáticos, porquanto, se tais casos assintomáticos tivessem sido incluídos nesse estudo da Pfizer, a eficácia, que foi de mais de 95%, poderia ter sido inferior a 95%. Também foram excluídos desse estudo pacientes que apresentavam uma sintomatologia de grave a severa, variando de grave a severa, pacientes que se submeteram a tratamento com outros antivirais, pacientes gestantes ou proporcionando a lactação, pacientes portadores de doenças hepáticas e também crianças com mais de 5 anos, mas menos de 15 quilogramas. Basicamente, o procedimento adotado nesse estudo teve por base uma população amostral de 100 pacientes, diagnosticado, ressalto novamente, por teste RT-PCR, em que esses 100 pacientes eles receberam uma dose única de ivermectina na dosagem de 0,2 miligramas por quilograma, uma dose única diária, e mais 100 miligramas de doxaciclina por 10 dias. De maneira que, referentemente a esse procedimento, eu constato nessa confiabilidade dessa amostra desses 100 pacientes para esse estudo
cross-seccional ou observacional, uma confiabilidade algo em torno de 100%, vantagem essa superior também a esse recente estudo publicado no The Lancet por essa firma que produziu a Coronavac, essa firma chinesa, que teve como base o estudo da imunogenicidade, 2 coortes de 36 casos, 36 participantes, 36 pacientes. Ora! Um coorte com 36 pacientes, com 36 participantes, com 36 casos, apresenta uma confiabilidade bem inferior, não a 95%, nem a 100%, mas uma confiabilidade bem inferior a 90%, porquanto um coorte, para ter uma confiabilidade maior que 95%, ele tem que ter algo em torno de 200, 250 pacientes para ter uma confiabilidade de 100%, algo em torno de 300 participantes. Então, esse trabalho, ressalto novamente, publicado nesse jornal de Bangladesh, sob a minha óptica, sob a óptica da confiabilidade da amostra, é muito mais confiável que esse trabalho publicado no The Lancet por essa firma, por essa indústria chinesa aí que fabrica a Coronavac, com toda a vênia, a erudição do corpo editorial do The Lancet. Isto posto em tela, nós apresentamos em gráfico localizado na parte inferior direita em tela o dado mais relevante relativamente a esse estudo da combinação da ivermectina com a doxaciclina relativamente ao tratamento da Covid-19, qual seja o resultado de que no período compreendido entre 4 a 18 dias, os 100 pacientes estudados apresentaram a carga viral negativada, sendo que esse período de 4 a 13 dias, nesse período, cerca de 75% dos pacientes apresentaram o resultado do teste RT-PCR negativado, sendo que 25% dos pacientes negativaram no período de 4 a 8 dias, 50% no período do 9º ao 13º dia e 25% no período do 14º ao 18º dia. Sendo que desses pacientes, 54% eram do sexo masculino e 36% do sexo feminino. Relativamente à faixa etária, os pacientes apresentavam faixa etária compreendida entre 20 a 60 anos, sinalizando a maior frequência. Contudo, cerca de 3 pacientes com mais de 60 anos e um paciente com menos de 20 anos também tiveram a sua carga viral negativada nesse período de até 18 dias. Ressalta-se que, ou melhor dizendo, face à ressalva de que a população amostral, a amostra, o número de integrantes dessa amostra com mais de 60 anos e com menos de 20 anos poderia ter sido maior, proporcionando uma interpretação mais acurada desse resultado. Contudo, é importante ressaltar que esses quatro pacientes propiciam, referentemente à eficácia dessa combinação, dados mais relevantes, por exemplo, do que relativamente à vacina da Coronavac e da vacina russa, que simplesmente omitiram os estudos de eficácia e esses dois grupos amostrais. Tendo obtido evidências relativamente à eficácia dessa combinação
da ivermectina com a doxaciclina referentemente ao tratamento da Covid-19, nós avançamos na direção da compreensão dos mecanismos envolvidos nessa possibilidade de eficácia desse tratamento. Para tanto, nós nos valemos dessa referência mencionada em tela, cuja figura foi extraída dessa referência. Trabalho esse de publicação do professor Maurya e colaboradores de Mumbai, na Índia, em que os professores indianos, se valendo da metodologia do encaixe em sílico, ou seja, da análise da estrutura molecular da droga com a estrutura molecular do sítio ativo, por meio da simulação de computador, bem como se valendo também da análise da dinâmica desse encaixe, dentre os quais da energia de ligação, das ligações químicas entre a estrutura molecular da droga, da ivermectina, da doxaciclina, com a estrutura molecular do sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, da glicoproteína Spike, os autores identificaram essa possibilidade de ligação tanto da ivermectina quanto da doxaciclina na glicoproteína Spike e também no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que seja a ivermectina, seja a doxaciclina, de permeio a essas estruturas moleculares da glicoproteína Spike e do sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, não possibilitaria a ligação do coronavírus nesse receptor enzimático nas células humanas, de maneira que ocorreria o bloqueio da entrada do SARS-CoV-2 por meio da ligação nesse receptor. Finalmente, em tela, nós apresentamos um mecanismo pelo qual se dá a interação entre a estrutura molecular dessas drogas, doxaciclina e ivermectina, com o sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, ou então com a glicoproteína Spike presente na superfície, na couraça do coronavírus. E, basicamente, essa interação entre a ivermectina, ilustrada à esquerda, ou da doxaciclina, ilustrada à direita em tela, com essas estruturas proteicas, se dá por meio de ligações pi, de pontes de hidrogênio, de interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals entre os átomos presentes na estrutura molecular, seja da doxaciclina, seja da ivermectina, com átomos presentes em resíduos de aminoácidos presentes nessas estruturas, nessa estrutura glicoproteica Spike, ou então no sítio ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2. De maneira que, ressalto novamente, por meio da interação dessas ligações, por meio da interação dessa enzima conversora da angiotensina 2, da glicoproteína Spike com os átomos presentes na estrutura molecular dessas drogas, seja da ivermectina, seja da doxaciclina, ocorre a inibição, o bloqueio da ligação do SARS-CoV-2 por meio da glicoproteína Spike com o sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, porquanto de permeio a essas duas estruturas proteicas existirão essas drogas, a ivermectina ou a doxaciclina.
pessoal, nesse vídeo nós apresentamos 2 trabalhos, mais 2 evidências científicas de que a ivermectina possui sim efeito anti-Covid-19, seja individual, empregado individual, seja em associação com outras drogas ou até mesmo em associação com possíveis vacinas, com potenciais vacinas, porquanto a ivermectina apresenta, como nós já vimos em vídeos anteriores, mecanismos capazes de promover a inibição da replicação viral, porquanto ela liga-se na RNA polimerase dependente, RDP, RDRP, se liga na enzima helicase e se liga na enzima, no complexo enzimático importina alfa beta 1. Além do que, ela apresenta propriedades ionóforas, ou seja, ela apresenta propriedades de transportar íons positivos, cátions, para o interior da célula humana infectada pelo coronavírus, seja para o interior do próprio coronavírus, porquanto ela apresenta na sua estrutura componentes hidrófobos que permitem ela permear tanto a membrana plasmática da célula infectada pelo coronavírus, quanto permear pela camada bilipídica da couraça do coronavírus. Propriedade essa que permite a ela transportar para o interior, seja da célula humana infectada, seja do coronavírus, drogas tais como os antibióticos, dentre outras. Além do que, esses 2 trabalhos que eu reporto nesse vídeo, eles vêm ao encontro de que a ivermectina combinada a essa droga, a doxaciclina, apresenta também a propriedade de inibir a penetração do SARS-CoV-2, do coronavírus, na célula humana, ou seja, apresenta a propriedade de inibir o contágio, a infecção pelo SARS-CoV-2, porquanto tanto a ivermectina quanto a doxaciclina, ao se ligarem, seja a glicoproteína spike do coronavírus, seja ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, essas 2 drogas, elas impedem a ligação do SARS-CoV-2 ao sítio ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2, que é um receptor humano para a entrada do coronavírus do meio extracelular para o meio intracelular. Além do que, também, por meio desse trabalho, desse grupo de professores indianos de Mumbai, também se comprovou que a ivermectina apresenta a propriedade de se ligar em proteínas não estruturais capazes de promover o escape do coronavírus do sistema de vigilância imune do organismo, porquanto essas proteínas não estruturais, elas sintetizam e secretam moléculas que se depositam sobre a estrutura do coronavírus, algumas delas envolvendo o RNA do coronavírus após ele penetrar na célula humana, de maneira a burlar o sistema imune, o sistema de vigilância imune do organismo. De maneira que a ivermectina, a doxaciclina, ao se ligarem nessas proteínas não estruturais, nessas enzimas não estruturais, ele impede esse mecanismo de escape, de burla do sistema imune, também apresentando essa propriedade moduladora da resposta imune inata do organismo, de maneira que esse mecanismo vem ao encontro da minha óptica de que a ivermectina, por potencializar a resposta imune do organismo contra o SARS-CoV-2, ela pode sim ser utilizada conjuntamente com as vacinas essas
que, como nós sabemos, apresentam uma eficácia que pode ser considerada estatisticamente não significativa, porquanto, a despeito de algumas delas estarem apresentando resultados em nível de significância de 95%, se nós considerarmos todos os parâmetros que qualificam a eficácia de uma vacina, tais como os grupos de crianças, a eficácia em grupos de crianças, a eficácia em idosos, a eficácia em grupos, em pacientes assintomáticos que passam despercebidos nessas triagens vacinais. Essas vacinas, em sua quase totalidade, não apresentam uma eficácia, um percentual de eficácia